Bom dia mais uma vez, meus queridos irmãos, minhas queridas visitas, que vocês possam sentir bem o nosso meio, né? E que Jesus possa também estar nos conduzindo, através do Espírito Santo, a leitura e o expor da sua palavra, não é verdade? Vocês sabiam que nesse mundo corrido, como foi falado aqui na lição da Escola Sabatina, nesse mundo de preocupações, de estresse, nessa confusão toda, muitas vezes esquecemos que nós estamos no meio de uma guerra espiritual, não é verdade? E se vocês foram ver em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 em diante, nós vemos que o diabo, Satanás, a antiga serpente, é o nosso grande inimigo. E ele tem as suas armadilhas, tem os seus sutis enganos, que muitas vezes faz com que aconteceu com Adão e Eva e com todos aqueles que participaram no evento do Antigo Testamento, como no Novo também, de pecar e muitas vezes até se afastar diretamente de Deus, e muitos até não voltam mais. Mas Deus nos deu uma arma que todos nós conhecemos, que é a oração. Eu acredito que todos nós aqui já fizemos uma oração, já ou não já? E Deus respondeu ou não respondeu? Muitas vezes Deus responde nas orações, não é verdade? E muitas vezes até ficamos tão felizes que esquecemos de agradecer, não é verdade? Nós devemos reparar que a oração também é de agradecimento. Agradecer pela vida, agradecer pelo trabalho, agradecer pela família que nós temos, agradecer pela família imensa que temos da Igreja Adventista Sétimo Dia, não é verdade? Aonde nós estivermos, que tiver uma igrejinha, nós estamos na casa do Senhor. Amém? E há um versículo, há vários versículos, eu vou mostrar 3, que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Jeremias, capítulo 33, verso 3, e fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós vemos aqui que Deus está fazendo um apelo para a igreja de Lagos, como para cada um de nós individualmente fazer o quê? Clamar a Ele. E além de nós clamarmos, Ele nos dá aqui uma certeza fundamental: eu vou te responder. Amém? Isso é um incentivo para cada um de nós, irmãos. É um incentivo para os jovens que de repente estão sonhando em entrar numa faculdade. É um incentivo para os jovens que de repente nas suas matérias não estão tendo aquela facilidade de aprender. É de clamar ao Senhor. E como nós também, seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos eventos, nos nossos sonhos, para que Deus possa guiar o seu povo naquilo que é o melhor para cada um de nós. Não é verdade? Agora é interessante que nós vamos lá em Mateus capítulo 6, verso 8, e aqui Deus fala uma coisa muito interessante: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o quê? De pedir. Mas, irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa. Muitas pessoas me falam: então não preciso orar, Deus sabe tudo que eu preciso. É assim, irmãos, a oração faz com que não só eu posso me achegar mais a Deus, né? Posso conhecê-lo muito mais, mas a oração faz o quê? Fortalece a minha fé, a minha confiança, não é verdade? Já pensaram nisso? E a oração é fundamental porque o inimigo não tem condições de ter uma tesoura para cortar essa ligação entre eu e o nosso Criador. Ele tem condições, sim, de, como foi falado aqui também, de me distrair e não usar essa arma tão forte que é a oração. Irmãos, então lá em Jeremias, o Velho Testamento, ele manda clamar, aqui ele dá certeza que sabe realmente que a igreja de Lagos precisa, que cada um de nós precisamos, e é uma confiança maior para que possamos orar cada vez mais. Vamos lá em 1 João, capítulo 3, verso 22. 1 João, lá perto de Apocalipse. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Irmãos, é muito importante nós entendermos aqui que Deus está falando que não são só algumas coisas que podemos pedir. Qualquer coisa que necessitamos. Mas ele vai fazer uma regra aqui fabulosa. E ele fala: porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus fala o quê? Que você pode pedir tudo aquilo que você necessita. Você sabe por quê? Porque você anda no meu caminho. Porque você me ama e guarda os meus mandamentos. Né? Também, em próprio João fala que tudo aquilo que nós pedimos, segundo a vontade de Deus, Ele vai nos fazer. Está entendendo? É interessante o seguinte, que uma alegria fundamental, seja para os jovens, seja para as pessoas da minha idade ou de mais idade, quando Deus responde uma oração que eu estou mais necessitado, de repente cure de uma doença, de repente me dá um emprego que há tempos atrás eu estava procurando e estava um sufoco no meu orçamento, porque sem emprego é complicado a gente viver nesse mundo, não é? E outros pedidos, e quando ele responde, uma alegria, não é?
Principalmente quando a gente ora à noite e de manhã já está resolvido o problema, não é? Mas e quando demora a resposta? Qual é a nossa reação? Eu gostaria que a gente fosse lá no Velho Testamento novamente, em 1 Reis, que aconteceu isso, um homem de uma fé incrível. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versos 42 a 44. 1 Reis, capítulo 18, versos 42 a 44. Então, eu só vou falar aqui como é que aconteceu esse episódio. Elias convoca todos aqueles sacerdotes de Baal, como Acabe também, para ir no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, Deus faz uma demonstração do seu poder, um milagre incrível, mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso. E agora o povo estava 3 anos e 6 meses sem chover. Quem mora em lugares que chove pouco sabe que a falta de água acontece, né? É um problema terrível, né? Então agora Elias vai orar, e eu gostaria que vocês também notassem uma coisa. Elias tinha um servo, um jovem que seguiu, e vocês vão ver a atitude dele. Então lá no verso 41, fala assim: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque é um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu servo, sobe agora e olhe para o lado do mar. E subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, disse o servo, eis uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Elias orou 7 vezes. Fica imaginando se fosse um irmão pagano. Orou a primeira vez e falou com o servo. Tem alguma coisa? Não. A segunda vez. Será que eu chegaria a 7ª vez ou desistiria? Agora é interessante aqui do servo de Elias, e agora nós temos uma lição muito grande, não tem o nome dele, mas para mim foi um testemunho fabuloso, sabe por quê? Porque lá na 4ª vez ele podia ter falado, Elias, chega, né? 4 vezes eu vou lá, olho e não tem nada, Elias. Para quê? Fica orando. Mas ele, hora nenhuma, ele resmungou. Hora nenhuma ele foi negativo, irmãos. Então, quando a gente orar, seja no mesmo instante ou não, nós devemos ser perseverantes. Porque Deus é amor, Deus não mente, Deus não engana o seu povo. Quando ele fala, clama a mim, ele fala, vou responder, mas no tempo de Deus, porque Deus sabe o melhor para mim. E muitas vezes eu vou falar uma coisa com vocês, irmãos. Deus responde a oração e eu nem me apercebi disso. É ou não é? Já pensaram nessa situação? É interessante. Agora, quando acontecer dele demorar, pega esse exemplo de Elias e seu servo. Mas quando muitas vezes Deus fala não para a oração, como é que é a minha reação também? Tudo aqui através da oração é interessante, porque eu já convivi com muitas pessoas onde eu já levei a mensagem a elas, e elas sempre falaram uma coisa, algumas delas, a oração tem poder, a oração nos ajuda, orações. Por outro lado, também eu já peguei muitos jovens que falavam assim, olha, eu deixei de andar com Deus. Eu pergunto, por quê? Porque Deus nunca respondeu minha oração. Quando eu mais precisava do Senhor, Ele não respondia. Né? Pode acontecer? Vamos ver na Bíblia. Mas é interessante em Paulo, vamos lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 em diante, fala assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Presta atenção, vamos entender aqui. Paulo, que foi um dos maiores missionários que passou no Novo Testamento, um homem dedicadíssimo a Deus, ele tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne perturbava ele ou não? Incomodava ele ou não? Com certeza, não é verdade? Agora repara, se eu fosse servo de Paulo e o Paulo falasse comigo, olha, hoje nós vamos orar para que Deus possa tirar esse espinho da minha carne, eu falasse, olha, 100% ele vai te tirar. Porque você é um homem de fé, você segue a palavra de Deus 100%, você já fundou igrejas, é ou não é? Você é incansável na mensagem, não é verdade? E vamos ver a resposta de Deus.
fala assim: e disse Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Irmãos, não é fácil quando a gente tem um problemaço e a gente ora a Deus e Deus fala, não, não pode, não tem jeito. E vocês viram a reação de Paulo? Aceitou, irmãos. Você sabe por que Paulo aceitou? Porque Deus sabe o melhor para nós. Muitas vezes a gente não sabe nem pedir aquilo que nós realmente necessitamos. Então ele fala assim, não, Paulo, isso não é bom para você. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a maioria dos cristãos que leem a Bíblia fala assim, mas por que Deus não tirou se Paulo era tão temente a Deus? Deus sabe os seus motivos. Então, seja isso, irmãos, nós temos que ser super humildes para orar a Deus, ter o tempo de Deus, mas também muitas vezes ele vai falar, não, pagano, isso não é bom para você, não. Não é bom para a igreja de Lagos. Entenderam, irmãos? Nós temos que ser humildes, humildes. Por isso que ele fala, humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o quê? Eu vou exaltar cada um de vocês. Agora tem uma passagem muito interessante, 2 Samuel, capítulo 12. Irmão, a história aqui é bem conhecida. Davi foi conectado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Foi ou não foi? E vocês veem, na maior parte do Velho Testamento, fala assim, e Deus estava com Davi e ganhou a guerra. Davi, o homem de Deus. Você vê um monte de vezes, quando você faz seu ano bíblico, um monte de vezes Deus falando isso. É um homem de Deus, você não vai perder o seu trono de geração em geração por causa de Davi. Mas Davi cometeu um delito que vocês sabem, que foi o assassinato de Urias e o adultério com Betseba. Não é? E o que aconteceu? E aí eu quero que vocês compreendam, como eu também tenho que compreender cada dia mais. Todas as vezes que eu cometo um erro, que eu cometo um pecado, não só eu posso sofrer, como minha família também pode sofrer. Como meus colegas podem sofrer. Como a minha própria igreja pode sofrer essas consequências. Já pensaram nisso? E essa criança que nasceu de Betseba, ela adoeceu. E no verso 15, então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então, repara bem, o que Davi fez é que nós devemos fazer muitas vezes. Não chorar como jejuar também. Ele foi incansável, foi ou não foi? Ele fez tudo aquilo que Deus pediu, foi ou não foi? Para que o quê? Para que a criança que não tinha culpa de nada pudesse o quê? Se restabelecer. E continua. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sucedeu que no 7º dia morreu a criança e temia o servo de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seu servo, está morta a criança? E ele lhe disse, está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, lhe puseram o pão e comeu. E disseram ao seu servo, que é isso que fizeste? Pela criança visas, jejuaste e oraste. Porém, agora depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo a criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazer voltá-la? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém. Irmãos, vocês sabiam que a primeira vez que eu ganhei a Bíblia da minha Denise, era católico, e como católico, se tem algum católico aqui, respeito imenso, porque eu passei na igreja 18 anos praticando, mas nunca abri a Bíblia. E a primeira vez que eu vi esse episódio de Davi, porque como católico, quando alguém morria, nós fazíamos a missa do 7º dia, a missa de 1 mês, 2 meses, 1 ano, não é? Eles têm esse costume, e o costume continua ainda, né? E eu percebi o seguinte, morreu, acabou. Não tem mais jeito de eu orar por aquela morte. Porque ele cessou a função desse mundo. Só quando Jesus ressuscitar, aí ele vai saberá se ele vai para a vida eterna ou não. Não é verdade? Mas eu acho interessante aqui que Deus não respondeu Davi
A Paulo respondeu, falou que não, mas Davi não falou absolutamente nada. É um texto que deixa a gente estudar imenso, mas a reação de Davi foi a reação de Paulo. Ele aceita. Já pensaram nisso, irmãos? Nós temos que compreender uma coisa, irmãos. A sabedoria de Deus é infinita. A nossa sabedoria, a nossa mente é um copo. Como é que o mar de Lagos pode entrar dentro do meu copo? Não tem jeito. Por isso que ele falou lá em João, vocês não compreendem ainda, mas vocês vão compreender. Então, na eternidade, muita coisa que a gente não compreende nesse mundo, Deus vai nos mostrar. Mas uma coisa ele mostra pra gente, que ele é leal, ele tem palavra. E ele tem uma palavra linda, linda, ele é justo. Se ele viu que essa criança não poderia viver mais tempo, então foi o melhor para ela. Podem estar certos disso. É nisso que eu gostaria que a gente focasse nisso, irmãos. Nas nossas orações, nós temos que orar pela nossa família, pela nossa igreja, pelos que nos chateiam também, irmãos, pelos que não conhecem a mensagem ainda. Mas ser humilde de entender que a resposta não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu acho que é certo, mas é aquilo que Deus sabe que é o certo para aquela pessoa, para mim e para a nossa igreja. Amém? Nós devemos ser humildes nesse ponto. Eu tenho um amigo que me contou um episódio interessantíssimo, que parece que é normal, mas para quem viaja muito sabe que não é. Vocês sabiam que hoje as grandes empresas de aviões, se a Graziella ou o irmão Pagani, que meu nome é Gilson Pagani, se tiver um erro numa letra, se eu escrever lá Pagane com E e for I, eles descobriram, eu pago uma multa para trocar. Porque eu não vou viajar com nome diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Então, se você chama Rui, mas tem lá Bui, quando você for mudar, mesmo que for a empresa que vendeu a sua passagem, você paga para trocar o nome. É interessantíssimo isso, e você não tem culpa nenhuma. E meu amigo foi de férias. Só que ele foi de férias para a casa do amigo dele, e ele foi certinho com o dinheirinho dele. Ele juntou durante o ano todo, comprou a passagem, chegou lá na casa do amigo dele, foi recebido isso, aquilo, só que no 10 dias que ele estava e era para passar 3 meses, 10 dias que ele estava lá, o amigo teve um problemaço, né? E o amigo falou assim, olha, você vai ter que voltar ao Brasil. Eu falei, como é que eu vou voltar ao Brasil, gente? Minha passagem são 3 meses, você falou para mim ficar aqui na sua casa. Mas aqui em casa você não pode ficar. E ele não conhecia nada naquele país. Então, a única coisa que ele pensou, o quê? Vou ligar para a companhia, né? E a primeira vez que ele ligou para a companhia, o senhor falou assim, tudo bem, a gente muda. Mas você vai ter que pagar metade da passagem. Porque você vai antecipar a passagem. Ele não tinha dinheiro. Não. Então ele orou a Deus. Ele não é adventista sétimo dia. Ele orou a Deus com a fé que ele tinha em Deus Todo-Poderoso. E ele falou uma coisa muito interessante. O Senhor sempre falou que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor falou que não há nada impossível para ti. Então o Senhor tem que resolver meu caso, que dinheiro eu não tenho. Eu sou estrangeiro nesse país. Aonde eu vou arranjar emprego? Aonde eu vou dormir? Porque meu amigo praticamente me mandou embora. Ó Senhor, que o Senhor possa atuar. Eu vou ligar novamente para a companhia para explicar meu caso. Agora o Senhor atua. E ele ligou. E era um jovem que atendeu e explicou. Ele falou assim, qual é o seu problema? Ele foi explicando o problema dele. E ele explicou, o amigo do senhor, vou ser sincero, falou que eu tenho que pagar metade da passagem, não tem dinheiro nenhum. Agora, se você arranjar um emprego aí no aeroporto, na sua companhia, eu passo 1, 2 meses, que é o tempo do meu visto, e pago. Mas eu não tenho condições nenhuma. Eu falei, calma, vamos primeiro ver aqui a situação. Aí ele viu a situação, o senhor lá resolveu, olha, vamos fazer o seguinte, você me liga daqui a 40 minutos, vamos ver se a gente tenta resolver isso. Em 40 minutos ele ligou, atendeu, mandou chamar o jovem, chamou, o jovem apareceu e falou assim, olha, eu estava vendo a situação, é verdade. A empresa tem esse problema mesmo, para você antecipar, você tem que pagar uma verba muito grande, mas eu consegui que fosse de graça. Irmãos, muitas vezes a gente quer que Deus ressuscite a pessoa, que Deus faça um milagre tremendo, que aí é o melhor. Irmão, esse milagre na vida desse jovem foi tremendo. Porque ele não tinha ninguém no Brasil para enviar dinheiro para ele. Ele teria que dormir no jardim, sei lá o que fazer, ele não conhecia nada ali daquele país, não falava o idioma daquele país. E ele falou comigo, sabe, senhor Pagani, olha, me deram a passagem, um amigo do meu amigo me ligou e me deu boleia até o aeroporto, que eu também não tinha condições de ir no aeroporto.
E hoje eu estou no Brasil. Amém? Irmãos, Deus é todo poderoso. Deus é amor. Quando lá em 1 João ele fala Deus é amor, porque Deus conhece cada um de nós. E uma das coisas que nós temos que aprender cada vez mais quando nós nos levantamos da cama é agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá todos os dias. Já pensaram nisso? Pela família que Ele nos deu para cuidar. Muitas vezes a gente não cuida direito, infelizmente. Pela nossa família, dos irmãos adventistas também. São milhares. Você sabe quantos irmãos tem no Irão adventista? Eu não sei, mas tem. Nós já oramos por eles. A aflição dessa família. Você já orou? Eu já tive a oportunidade de ter em Israel. Nós temos uma igreja em Israel. Quantos irmãos não devem estar aflitos ali? Nós já oramos por eles. Não é verdade? Nós temos que orar mais, porque a oração faz com que eu conheça cada vez mais o meu Criador, eu confio cada vez mais, como eu falei com vocês, porque Paulo era um homem de oração, Davi era um homem de oração, irmãos, e a igreja de Lagos tem que ser uma igreja de oração. Não é pela quantidade, mas sim é pela qualidade para Deus. E a igreja de Lagos pode expandir imenso, porque é uma cidade maravilhosa, linda, vem muitos turistas lá cá, vêm. Ah, é uma cidade difícil? Todo lugar é difícil, irmãos. Todo lugar é difícil levar a mensagem. Vocês já repararam uma coisa muito interessante, que vocês já levaram mensagem para pessoas que aceitaram rapidamente, mas largaram a causa? E vocês já levaram a mensagem para uma pessoa que foi difícil, mas não largou nunca a causa? E vice-versa. A palavra de Deus é surpreendente para cada um de nós, mas o importante é o quê? É um instrumento aqui, um instrumento aí. E um instrumento que aquelas pessoas que estão nos assistindo possam usar tudo aquilo que Deus nos deu para conquistar as almas das pessoas. Amém? Amém. Que a gente seja um povo de oração, irmãos. As dificuldades estão chegando? Estão. Mas Deus é maior do que as dificuldades. E isso eu queria falar nisso. Na escola sabatina foi falado e eu quero frisar a vocês. Irmãos, não vamos passar problemas? Sempre passaremos. Porque Jesus passou. E repara, Jesus sendo Deus, ele não orava todos os dias de madrugada? Se eu não consigo acordar de madrugada, irmão, tem outros horários por dia. Não precisa ser sempre de madrugada. Mas tem ao meio-dia, tem à tarde, tem à noite. É ou não é? Tem no meu trabalho, tem no meu dia a dia. Irmãos, quando Jesus fala, tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis, para mim é um alívio, uma motivação enorme. Que possamos ser igual Paulo, que possamos ser igual Davi, que possamos ser igual Elias, mesmo que demore, mas a gente tem confiança que ele vai resolver o problema. Que Deus os abençoe. Amém.